Boa noite, doutores. Eu vou falar um pouquinho sobre o ordenamento jurídico referente ao trabalho de TGD. O que é o ordenamento jurídico? É um conjunto de normas expresso em lei de um país. Basicamente é um sistema normativo que gera uma ordem no qual o direito deve respeitar e basear todo o seu trabalho. Uma norma que em conjunto cria esse ordenamento jurídico seria uma regra ética, social, moral que está positivada. O nosso grupo encontrou dois tipos de ordenamento jurídico que são bastante utilizados. O primeiro seria o Civil Law, que nós utilizamos aqui no Brasil, onde o nosso ordenamento jurídico é baseado somente nas leis previstas, como o Código Civil, o Código Penal, enfim. O outro seria o Common Law. O Common Law ele se baseia também nos códigos, nas leis que estão previstas no ordenamento jurídico deles, porém, quando existe um conflito entre normas, eles se baseiam bastante na jurisprudência dos juízes. Ou seja, eles não apenas se baseiam em leis previstas, mas eles também se baseiam em jurisprudência. Esse ordenamento jurídico ele é bastante utilizado no Canadá, nos Estados Unidos. Então, ele é um ordenamento jurídico bem importante. Escolhemos o Common Law porque não se baseia nas leis positivadas, mas também na jurisprudência. Diante de um conflito entre normas, o juiz aplica a analogia e saberia qual o melhor meio de aplicar o direito. Olá pessoal, tudo bom? Eu vou estar complementando o que o meu amigo Carlos acabou de definir como o conceito da Common Law. A Common Law ela é totalmente o oposto das leis que é utilizada aqui no Brasil, ou seja, da base de leis que é utilizada aqui no Brasil e nos países da América Latina. Aqui no Brasil é utilizada a Civil Law, que não é nada mais nada menos que o nosso amigo Vadinho, o Vadimec, o meu é o Vadinho, que é o pequeno, é o compacto, tem gente que tem o Vadão, que é o grandão, e essa daqui é a Civil Law. Tudo que está escrito aqui é utilizado como lei primária, então o que vale como lei, como primária, é o que está escrito aqui no VAD. Já a Common Law é o oposto. O que vale como lei é a analogia dos casos anteriores que ocorreu aquele, dos casos anteriores semelhantes que ocorreu aquele. E eles são julgados da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo peso de julgamento. Então, essa é a definição de Common Law. A Common Law se utiliza da jurisprudência para definir os seus casos. E aí, pessoal, nós vamos falar aqui sobre um trabalho do TGD que fala a respeito do Common Law, né? Que entendemos bem e aprendemos que é usado muito nos países saxônicos, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra, a qual a diferença lá é que se baseia as ações não na lei e sim na jurisprudência. Né? Que jurisprudência entendemos é que quando uma ação tem uma dúvida, gera dúvidas de uma causa de conclusão do juiz, leva para o exemplo de outras ações de outros lugares. Então, isso dá a entender que lá se usa mais jurisprudência. Então, isso é uma definição de Common Law. Obrigado. Pessoal, vou falar sobre a tradição dos costumes jurídicos. Com a conquista da Normânia de 1066, Guilherme, o conquistador do trono inglês, como era chamado, ele proclamava o direito anglo-saxônico, na qual ele tinha várias concepções jurídicas. E dentro dos direitos na qual ele implantava, ele queria que os juízes da época até mesmo atribuísse a isso, né, a esse direito. E ele foi mal interpretado, até mesmo queria ser sucessor do rei Eduardo e não queria o direito de conquista, então por isso foi muito julgado. E devido à força e centralização do poder, com essa tribal chegou o fim da Inglaterra e surge a era feudal. E as pessoas apoiavam Guilherme devido às suas conquistas, de proteger até mesmo ele, devido ao grande exército que a Inglaterra teve, até mesmo para conter a segurança na sociedade.
E diante disso, o desenvolvimento econômico mudou muito a cultura e até mesmo dos ingleses e passou de tribo para a era feudal. E os ingleses não aceitavam esse novo sistema. Assim, ele criou um centurião em sua volta para que se resguardar até mesmo dos inimigos e as tribulações que poderiam ocorrer no seu novo governo. E ele conseguiu implantar o seu sistema de governo. Assim foi implantado o Common Law, como a gente vai explicar mais adiante. Obrigada. Bom, sabendo que no direito Common Law a gente tem como regra buscar um precedente, então imaginem uma civilização primitiva e que se depara com um primeiro conflito. O cidadão acha um peixe, pesca um peixe e aí ele vai comer e o outro na mão grande toma. E aí houve um conflito. E aí o terceiro mediador vai dizer, não, vamos lá, quem pegou o peixe? Ah, fui eu. Então o peixe é seu. Tudo bem. Então, estamos diante de um primeiro precedente. A partir daí é balizado os próximos conflitos a partir desse precedente. Quem pescou o peixe é dele. Até que em um determinado momento alguém chega no meio de um conflito e diz, espera lá, dessa vez foi bem diferente, seu juiz ou mediador. Dessa vez eu peguei o peixe para alimentar o meu filho que estava morrendo de fome. Ah, muito bem. Então, se é para alimentar um filho que estava morrendo de fome, ele pode pegar metade de um peixe. E aí nós temos uma outra régua, nascida de um precedente. E assim vai sendo construído o direito. Ordenamento Common Law. Um exemplo, nos Estados Unidos, se dois homens desejam realizar uma adoção, eles procuram casos semelhantes e defendem essa ideia. Porém, a palavra final fica com o juiz. Boa noite, doutores. O Common Law é um termo utilizado nas ciências jurídicas para se referir a um sistema de direito. As características do Common Law é de que as questões devem ser resolvidas e tornando-se a base de sentenças judiciais anteriores. Outra característica são os julgamentos por júri. A doutrina da supremacia é a lei. Dentro dos sistemas, as disputas são resolvidas através de troca de contraditória e de argumentos da provas. Todos os cidadãos, incluindo funcionários e de maiores escalões do governo, são sujeitos à mesma lei. O Common Law se fundamenta na lei não escrita, no direito da jurisprudencial e nos costumes, enquanto que o Civil Law se alicerça em sua lei devidamente positivada e codificada. Se o nosso sistema jurídico ele fosse com base no Common Law, o nosso julgamento seria feito com base na jurisprudência. Pessoal, boa noite. Para a conclusão do trabalho de TGD, vamos fazer um resumo rápido aqui sobre os dois sistemas, os ordenamentos jurídicos mais utilizados no mundo, que é o Common Law e o Civil Law. Estudar a história do direito é imprescindível para compreender o atual funcionamento do sistema jurídico e dos institutos que o compõem. As tradições do Civil Law e do Common Law constituem os dois principais modelos jurídicos existentes, formando dois sistemas de justiça que se desenvolveram de forma distinta, em razão de sua origem histórica. É interessante observar que ambos sofreram influência do direito romano em sua formação, mas reagiram a essa influência de maneira distinta. Ademais, os dois sistemas têm como objetivo a segurança jurídica. Entretanto, o Civil Law almeja a segurança por meio de leis, ao passo que o Common Law a busca por meio de precedentes judiciais. Atualmente verifica-se a aproximação entre os dois sistemas, com a constante troca de informações, principalmente em razão da globalização judicial. Ocorre uma influência mútua que provoca reflexos nos ordenamentos jurídicos de diversos países, inclusive do Brasil. Desta forma, esta retomada histórica é indispensável para entender as alterações que estão ocorrendo no direito brasileiro. Boa noite.